Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente. Eu queria começar aqui dando um aviso de que o Farol da Democracia vai realizar aí 2 encontros. Um no dia 6 em Porto Alegre, outro no dia 7 em Florianópolis. Isso aí é sob a direção do estudante Conrado Machado. Então, em primeiro lugar, queria parabenizar aí o Farol da Democracia por essa iniciativa e avisar quem estiver interessado em participar, então dê uma olhada no site www.faroldademocracia.org. Também queria agradecer aqui ao Túlio Borges, que me envia o artigo sobre o Orson Welles que ele publicou no Jornal do Brasil. Então, parabéns, Túlio. Um crítico de cinema que sabe escrever é hoje uma raridade, né? Eu recebo aqui também uma carta do José Luiz Matuguma e me pergunta se eu li o livro do Barack Obama, The Audacity of Hope, né? E daí me lembra aqui que nós estudamos juntos na segunda série do antigo Colégio Estadual de São Paulo, Parque Dom Pedro. Na época eu andava muito com Mustafa Dura Orra. Esse nome não dá para esquecer, não dá mesmo. Eu não tive mais notícia do velho Mustafa, espero que esteja bem, né? Mas de fato, o sobrenome como esse, Orra, a gente não esquece jamais. Então, Zé Luiz, é o seguinte, eu não li o livro do Barack Obama, mas li vários discursos dele, né, e tenho acompanhado mais ou menos a carreira. O sujeito, ele não fala nada, ele é um verdadeiro sabonete, né? Não dá para saber o que ele pensa, se é que pensa alguma coisa. É uma figura de uma neutralidade, de uma inocuidade surpreendente, e é justamente esse um dos motivos do sucesso dele, porque ele, como não se compromete com nada, ele dá um ar de ser uma pessoa inofensiva, né? Eu não creio que ele tenha muita chance nessa corrida presidencial, e acho que quem tá certo, quem disse a coisa certa é o Fidel Castro, se é que o Fidel Castro não transmitiu essa mensagem do além, quando disse que ele devia ser o vice na chapa da Hillary. Se eles de fato juntassem forças, poderiam até conseguir alguma coisa. Mas o Barack Obama, eu acho que por si mesmo ele não vai longe, não. O pessoal, sobretudo, vai começar a espremê-lo, exigir tomada de posição numa coisa na outra, e esse negócio de tomar posição não é muito com ele, não. Então é isso aí, Zé Luiz. Um abração, e se encontrar o Mustafa, mande minhas lembranças. Muito bem, vamos ver o que nós temos aqui de novidades. Eu queria primeiro comentar uma coisa aqui que eu vi lá na petição em favor do Quartinho de Moraes, né? O inchaço das assinaturas diminuiu consideravelmente. Quer dizer, nos primeiros dias foi uma enxurrada. Agora está vindo, de vez em quando pinga uma assinatura nova lá, e uma das últimas foi a da Pamela Satter, que é dirigente aqui do Partido Comunista dos Estados Unidos. Tem outro camarada do Partido Comunista da Grécia. Assim, parece que o negócio mexeu com todos os comitês centrais do mundo, né? Agora, o bonito é o seguinte, é que quando apareceu aquela coisa, eu decidi dar um pouco de corda para o peixe para ver até onde a palhaçada chegava. Chegou longe, chegou na Grécia, chegou nos Estados Unidos, etc, etc. Só tinha um detalhe aí que ninguém parece ter percebido desde o início, que é o seguinte, que a informação que gerou todos esses sentimentos ofendidos não foi dada por mim, foi dada pelo próprio Quartinho de Moraes. E foi ele que, na entrevista ao jornal da Unicamp, disse literalmente que foi condenado por causa da ação terrorista que matou o capitão Charles Rodney Chandler, né? Ele disse isso porque ele estava falando com uma plateia de estudantes, estudante é tudo comunista mesmo, então ele, para querer se fazer de gostosão, tá certo, disse que foi condenado por um ato terrorista, tá certo? Daí eu divulguei o negócio. Se ele for condenado por um ato terrorista, evidentemente é autor do ato, então é claro que é assassino. Daí divulguei a informação, e daí o homem ficou muito bravo, disse que aquilo era uma mentira deslavada. Para cá, mentira deslavada a sua, Quartinho, você que fica querendo bancar o heróizinho da guerrilha, né? Daí quando eu divulguei a coisa para um público maior, que não tem necessariamente as mesmas simpatias dos estudantes pela guerrilha, daí o homem se sentiu apavorado, tá certo? E convocou os amigos, né, para defendê-lo, né? Ora, se existisse realmente uma mentira fascista, né, contra o Quartinho de Moraes, ele nem precisava ter chamado tanta gente para defendê-lo, bastava ele publicar um artigo com direito de resposta, mas ele não tem pessoalmente o que responder. Por quê? Porque foi ele mesmo o autor da mentira deslavada. Depois que eu divulguei, eu esperei um tempo, esperei uma semana para ver até onde a coisa ia.
Quando eu divulguei isso, o que aconteceu? Repentinamente o entusiasmo belicoso dessa gente parece que arrefeceu. Né? O manifesto saiu da primeira página do vermelho.org, foi para as páginas internas, saiu da primeira página do site do PT, e as assinaturas pararam de pingar. De vez em quando só aparece um ou dois idiotas lá acrescentando, né? Agora aqui, por exemplo, além da dona Pamela Satter, apareceu um tal de Carlos Seabra, né, está ali no número 1105, né, dizendo que a nota do moderador alude à primeira lista de solidariedade que, por não dispor de filtro, foi invadida por fascistas. Quanta gente demente, o mais provável é que sejam 2 ou 3, com intervenções anônimas. Eles adoram o anonimato para emporcalhar por onde passam com palavrões e manifestações do mais chulo anticomunismo. Ou do próprio Olavo de Carvalho, que se autoproclama filósofo. Seus acólitos que tentam emporcalhar este espaço, por que não criam seu próprio abaixo-assinado, revelam bem seu alto nível intelectual, sua elevada formação política e sua moral refinada, com palavras de baixo calão e baixa cultura. O que eu acho bonito nessas coisas é assim, aquele tom de dignidade, o tom autodignificante, né? Eles jamais falam palavrões, eles não usam linguagem chula, tá certo? Eles só falam em linguagem assim, eclesiástica, né? São pregações do alto do púlpito, né? Parece pregações, né, do Papa João Paulo II, né? De repente entram lá uns caras mandando a merda, uma puta que pariu, né? Eles se sentem ofendidíssimos, eles não estão acostumados com essa linguagem chula, eles são, né, pessoas assim muito, muito puras, muito elevadas, eles se sentem sinceramente ofendidos e magoados quando alguém fala um palavrão para eles, né? Eu acho tão linda esta encenação de autodignidade, né, que já é por si mesma a prova de que aquilo é tudo um bando de hipócrita, de vigarista e de filho da puta. Isso aqui é a prova. Por quê? Quando você tem dignidade mesmo, você não precisa afetar a dignidade, você não precisa se fazer de ofendido por qualquer coisa. Pessoas que realmente têm dignidade raramente se sentem ofendidas, mesmo quando o são. Essa coisa de você estar brabinho toda hora, fui atingido na minha dignidade, fui maculado na minha honra. Isto é frescura. É frescura, é encenação. Principalmente, vamos dizer, quando você contrasta estas palavras, esta afetação, com a conduta real dos indivíduos. Por exemplo, esse camarada aqui, ele está fazendo de conta que aquele manifesto é um monumento de dignidade que de repente foi invadido por fascistas, né? E que, ele diz aqui, esse material dá um excelente estudo, e sugiro que se publique estudo a esse respeito, que é um belo caso de truculência tecnofascista, incapaz de algum tipo de debate de ideias. Como se aquilo lá fosse um debate de ideias, né? Então, ele consegue, veja, esse é o tipo de ciência social que se faz no país. Então, o pessoal vai pegar aqueles casos, aquelas mensagens, né? Aquelas dezenas de mensagens que foram enviadas ali, cheias de gracejos obscenos, né? E dizer, olha, isto aqui é um retrato da psicologia de massas do fascismo, né? Vão citar Wilhelm Reich, vão citar a Escola de Frankfurt, etc, etc, e criar o personagem, né, do fascista, que é o nego que fala palavrão, etc, etc. Não é como eles, são pessoas que só falam em linguagem elevada. Isso aí no Brasil que se chama ciências sociais. Agora, nesta amostragem, eu gostaria que ele incluísse, né, o material que foi enviado para o meu antigo fórum. Eu tinha um fórum no meu website, né, que era um fórum interno para discussões nossas. Esse negócio foi invadido por milhares de picaretas que falavam as piores coisas, mas muito pior do que essas mensagens que mandaram, hein, pô, essas 100 e poucas ou 200 mensagens que mandaram para a petição do Quartim. Então, que a petição é um documento público que está aberto para qualquer um dar palpite. Agora o fórum não, o fórum era só para os membros. O pessoal invadia, um monte de hackers invadia, xingava o pessoal da minha família, fazia o diabo. E eram dezenas de milhares de mensagens. Então eu gostaria que botasse esses casos também na amostragem aí seu estudo sociológico sobre a mentalidade fascista, né? Porque até agora, que eu saiba, pela amostragem considerada quantitativamente, quem mais tem mostrado mentalidade fascista é vocês. Agora, outra coisa, o debate, o fórum, era para debates nossos, tá certo? A gente não estava ali acusando ninguém, nem mobilizando politicamente ninguém contra ninguém. Tá certo? E por que tem que entrar lá então e fazer essa sujeira toda? Agora, essa sua petição está aberta para que cada um entre lá e dê o seu palpite. O sujeito lê aquela porcaria, percebe que é uma palhaçada, e por que tem que discutir isso a sério? O que há de sério naquilo para discutir? Se a coisa já é uma palhaçada desde o início, se a tal da mentira deslavada foi posta em circulação pelo próprio Quartim, não é isso?
Quer dizer, a coisa é evidentemente uma pantomima e tem que ser respondida com piada mesmo, tá certo? Ou piada com palavrão. Não, a coisa não tem nenhuma dignidade que possa ser respeitada. A coisa é uma farsa desde o começo. E tanto é farsa que tão logo eu divulguei que foi o próprio Quartim que botou a coisa em circulação, acabou o entusiasmo. Acabou, né, o tesão de assinar o manifesto. E o negócio então está pifando. Isso prova que vocês são mesmo uns palhaços, tá certo? E a linguagem certa para falar com vocês é essa, é mandar todos vocês a merda mesmo, que é o lugar de vocês, porra. Muito bem. Até escrevi aqui uma notinha, devo publicar por esses dias, não sei onde, eu vou ler para vocês. O seu Quartim de Moraes tornou-se o rei dos palhaços ao mobilizar mais de 1000 foliões comunistas para defendê-lo contra uma mentira deslavada, chique termo dele, espalhada por ele mesmo. Querendo posar de herói da guerrilha perante uma plateia de estudantes da Unicamp, o indigitado elemento alardeou que fora condenado à prisão pelo assassinato do capitão americano Charles Rodney Chandler em 1968. Quando repassei a informação a um público mais vasto, que poderia não ver esse ato terrorista com bons olhos, incontinente, o espertinho saiu choramingando que era tudo uma calúnia, que ele não havia sido condenado por assassinato, mas por algo de bem menos truculento. Todos os comitês centrais disponíveis correram em auxílio da infeliz vítima da mídia fascista, que o acusava injustamente de homicídio. Produziram às pressas um manifesto intelectuais, o gênero literário mais cultivado nesse meio, com o apoio de ministros de Estado, deputados, senadores, membros do Parlamento Europeu, 2 partidos políticos brasileiros, porque no exterior tem mais algum, e mais de 1000 professores universitários, que acrescentavam às suas assinaturas os comentários mais pitorescos sobre a minha pessoa, acusando-me, em português hediondo, de ser um João Ninguém sem apoio nenhum e de ser um perigosíssimo agente da CIA respaldado por magnos poderes internacionais. Eles ainda não chegaram a uma conclusão, né, sobre se eu sou um sujeito absolutamente insignificante ou se sou um camarada de alta periculosidade. Então eles dizem as duas coisas. Como esses fulanos têm o dom de ficar valentes, tão logo percebem que estão em mais de 500 contra 1, o entusiasmo belicoso da patota foi crescendo junto com o número de adesões, multiplicando-se em ameaças e invectivas apocalípticas. Iriam fazer em picadinho a minha reputação, acabar com a minha raça, botar na cadeia o diabo. Quando divulguei a fonte da informação, o próprio Quartim de Moraes, de repente a onda guerreira arrefeceu. O vozerio baixou, o inchaço de assinaturas parou de crescer, o manifesto sumiu das manchetes dos sites do PCdoB e do PT, buscando discreto refúgio nas páginas internas. É uma lástima. Quantas penas de amor perdidas, quanta vela queimada por um defunto chinfrim, para tudo acabar num punhado de cinzas varridas às pressas para baixo do tapete. Mas não chore, Quartim de Moraes. Não deixarei que esse episódio seja facilmente esquecido. Você conquistou com ele a imortalidade que merecia. Nunca mais o rótulo de rei dos palhaços sairá da sua testa. Muito bem, vamos embora. Agora, aqui diz que o 3º Congresso do PT aprovou por unanimidade, tá certo, a democratização das Forças Armadas. Nós sabemos o que é isso. As Forças Armadas foram democratizadas na União Soviética, na China, em Cuba. Democratização significa colocar lá um monte de comissário político, tá certo, para fiscalizar os comandantes, né? E transformar nossas Forças Armadas em instrumento da Revolução Continental. Isso é óbvio. Aliás, era justamente nesta operação que estava metido o tal do Quartim de Moraes. E o pessoal ficou especialmente bravo, porque até o site do PT dá com a língua nos dentes, porque ele diz que com aquela denúncia que eu fiz, eu estava tentando criar animosidade das Forças Armadas contra os comunistas, né? Como se os comunistas e as Forças Armadas tivessem um caso de amor, né? E como se eles nunca tivessem feito nada contra as Forças Armadas. Agora, eu criar animosidade, olha, quem cria aqui são vocês, porque olha aqui, o PT, né, quer assim, vamos dizer que todos os crimes da ditadura sejam explorados até o fim e punidos, quer dizer, a revogação da lei da anistia, e quer também, vamos dizer, proibir generais de falar qualquer coisa em favor do antigo regime militar, eles não podem mais abrir a boca. Quer dizer, você acha que eu crio animosidade? Isso aqui não vai criar animosidade, os generais vão adorar, tá certo? Eles vão achar isso aqui um tesão, né? Vão adorar o PT depois dessa, né? E agora, quando fala em abertura dos arquivos, isso aí é tudo da boca para fora, porque se abrir os arquivos vai aparecer os seus crimes também, e isso aí ninguém quer, né? Agora, na semana passada, teve aí esse novo ministro da Defesa, esse seu Nelson Jobim,
tá certo? Para mim é um palhaço completo. Não, o sujeito que não é indigno de confiança. É o nego que meteu lá 2 artigos no meio da Constituição por conta própria, tá certo? Sem avisar a Assembleia Constituinte. Quer dizer, o nego que faz isso tinha que estar na cadeia. Tá certo? Eu pergunto, você aceita como advogado um cara desse, num caso de multa de trânsito? Eu falo, não aceita. Agora, no Brasil não, o cara, depois de fazer essa merda, ele vira ministro da Justiça, vira juiz da Suprema Corte, vira ministro da Defesa, e sai falando grosso. O Lula ainda disse que botou ele no cargo porque ele é grandão e fala grosso, tá certo? E ele acha que os generais vão todos cagar nas calças, por causa do, né, houve o Nelson Jobim brabinho, né? Deve estar todo mundo morrendo de medo do Nelson Jobim. Eu digo, bobão, vem gritar comigo aqui para tu ver o que acontece. Tá certo? Para mim, você, Nelson Jobim, você é um palhaço, tá entendendo? É isso que você é. Palhaço, mentiroso, farsante, você é um cara que enganou o país inteiro com esses 2 artigos na Constituição, tá certo? E ainda fica assim fazendo de bacana. Para mim, tu é uma besta quadrada. Peraí, tem alguém aí na linha, vamos lá. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui é Daniel. Oi, Daniel. Estou ligando do Rio de Janeiro. Tudo bem? Tudo bem, senhor Carvalho. Gostaria de deixar uma mensagem para os ouvintes de que hoje em dia, quer dizer, eu descobri fazem 3 meses, existem cartões de ligação internacional que são baratos, você compra em bancas de jornais e pode falar por uma tarifa bem reduzida. E eu comprei na Benedito Calixto, perto da Teodoro Sampaio, em São Paulo. Então fica essa dica para os ouvintes que queiram ligar para o senhor, que vai ficar muito acessível para eles. Alô, sim, doutor? Perfeito. E eu gostaria também de fazer uma pergunta. Faça. Como que o senhor analisa essa situação das milícias urbanas, ditas milícias, que se formaram pelos bairros aqui no Rio de Janeiro, que têm expulsado o tráfico e os traficantes, e apesar disso, não tem dado, vamos dizer assim, o controle da comunidade para... Olha, eu sempre fui a favor do autopoliciamento, quer dizer, o povo realmente deve se organizar para botar esses negros para fora. Eu sou inteiramente a favor, porque está na cara que o governo não vai fazer nada. Agora, se a formação dessas milícias é uma coisa que vem através de PT, tá certo, de MST, tá certo? Então é tudo uma empulhação. Porque daí só serve para uma coisa, serve para expulsar o traficante pequenininho e para dar o espaço todo para as Farc. Tá certo? Por quê? A parceria entre o PT e as Farc já é antiga, está fartamente documentada nas astas do Foro de São Paulo. O PT não só protege as Farc internacionalmente, protegendo contra o governo da Colômbia, tá certo? Mas protege internamente, impedindo que qualquer membro da Farc seja preso. Quando prenderam o tal do Oliveira Medina, imediatamente PT, PCdoB se mobilizou para soltar o cara rapidinho, para ninguém interrogá-lo, para não contar a história dos contatos entre PT e Farc. Então, se é uma iniciativa que vem dessas organizações, então esse negócio de milícia é uma farsa, não acreditem nisso. Agora, eu pessoalmente sempre achei que o pessoal devia mesmo, para aquele pessoal de favela no Rio, era uma coisa horrorosa. Quando morava no Rio, tinha lá um empregado que morava no Morro Dona Marta, tá certo? E 2 vezes por semana, a coitada saía para voltar para casa, não podia. Daqui a pouco ela voltava para minha casa, porque não tinha podido subir o morro, porque tinha tiroteio. Então ficava o marido lá em cima com os 2 filhos, tá certo? E a mulher chorando na minha casa. Isso era uma merda de situação e tinha ali milhares de pessoas, pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, que viviam assim, tá? Não tinham segurança nenhuma. Tá certo? Saía para trabalhar, não sabia se ia voltar num caixão. E aquilo, o governo vendo aquilo tudo e achando bonito, tá entendendo? E passando a mão na cabeça das Farc, essa coisa toda. Até quando vai aguentar? E quem tem saco para aguentar isso eternamente? Então chega uma hora que o povo mesmo, digo, olha, tem que pensar assim, não vamos poder contar com o governo, nem com coisa nenhuma. Nós vamos mesmo nos organizar e botar esses caras para fora. Teve até uma favela no Rio, que eu não lembro o nome da favela, mas eles fizeram isso antigamente, mais de 10 anos. Fizeram uma polícia interna e meteram todos os traficantes para fora. Lá não tinha tiroteio, não tinha narcotráfico, esqueci o nome da favela agora, rapaz.
Mas era assim, era o lugar mais pacífico do Rio de Janeiro. Por quê? Porque não esperaram o governo agir. Agora, se é turma do governo ou desses movimentos, PT, etc., quem está manipulando a coisa, então é realmente perigoso, porque isso vai, no fim das contas, trabalhar em favor do narcotráfico. Então não caiam nessa esparrela. Espero ter respondido, Daniel. Eu quero que o senhor deixe bem claro se essa ligação existente entre as milícias e a Revolução Continental é de fato algo que você tem alguma prova? Ou não, eu não sei, eu estou dizendo para você, eu não sei se é uma coisa ou se é outra. É vocês que estão aí, vocês é que têm que investigar esse negócio e saber. Se é uma coisa que veio realmente da população e para fins de segurança, é uma coisa. Se for uma coisa que foi soprada desde cima, por PT, por governo, tal, então não é para confiar. Tá entendendo? Então vocês é que têm que averiguar isso aí. Como seria essa investigação, senhor? Como é? Como seria essa investigação? Vocês aí que têm que fazer. Quer dizer, não sou eu à distância que posso dizer uma coisa dessa. Vocês é que têm que tirar essa dúvida. Eu não conheço as pessoas, não sei quem são os indivíduos que estão metidos nisso. Vocês aí têm muito mais condição de averiguar isso que eu. Mas eu acredito que mais cedo, mais tarde, a gente vai ficar sabendo disso aí. E a respeito das denúncias que têm sido feitas na mídia dessas milícias, tem dito que elas, na realidade, estão expulsando o tráfico para assumir o controle e fazer uma cobrança de proteção da população. Eu não sei esse detalhe, mas eu acho que se o sujeito organiza, vamos dizer, uma polícia local com risco próprio, quer dizer, ele mesmo assume a defesa da comunidade contra isso, eu acho inteiramente justo que as pessoas dêem algum dinheiro para ele. Eu não acho errado, não. Agora, se o cara começar a extorquir, cobrar a força, tá bom, daí é bandido ele também, porra. Agora é isso aí, Daniel. Deixa eu passar, porque tem mais gente na fila aí para falar. Claro, doutor. Um abraço. Um abraço, tudo bom? Muito grande. Bom, vamos lá. Agora aqui, peraí, tem mais gente na fila, vamos lá. Alô? Alô? Olavo? Sim. Oi, professora. Carlos, do Rio de Janeiro. Oi, tudo bem? Tudo bom. Você não lembrava o nome da favela e eu quero falar aqui porque ótimo. É importante que não haja essa confusão. Ótimo. O nome dessa favela é Vila das Pedras e ela está pacificada há mais de 12 anos. Vila das Pedras. Então, parabéns para a turma da Vila das Pedras. É assim mesmo que Vila das Pedras, os moradores se uniram e debaixo de pau botaram a cachorrada do tráfico para fora. É assim que se faz, pô. É assim que se faz. É claro que isso tem um custo. Custo esse que a gente já paga para o governo através de um imposto altíssimo. Claro, já paga o imposto para o governo e ainda tem que fazer a polícia privada, tá certo? Para fazer o serviço que o governo não faz. No Brasil a gente acredita que tem universidade pública, mas a gente paga 40% por ela e ela é, na verdade, escolinha de terrorista. Mas é isso mesmo. A gente acredita que tem saúde pública, mas pelo que a gente está vendo só tem CPMF, saúde pública não tem. Então, mas é exatamente isso. Você não tem o direito, devido ao Estatuto do Desarmamento, de simplesmente, como você mesmo comentou, professor, a questão do ex-presidente da VASP, o cara foi preso porque tinha um revolvinho em casa. Então você não tem esse direito. Então você tem que ser pato gordo, esperando eles te darem um tiro na cabeça. É isso mesmo. Agora, justamente todo esse pessoal de esquerda está se revoltando contra isso que está acontecendo no Rio, porque eles não gostam de jeito nenhum que o povo tome a iniciativa. O povo só pode tomar a iniciativa quando vai em reunião da CUT, em reunião do PT. Claro, só pode fazer o que eles querem, tem que obedecer, é isso mesmo. Uma reuniãozinha dele. Nós não temos a liberdade que... Eu gostaria que o senhor comentasse, se pudesse, a liberdade que o cidadão norte-americano tem em determinados estados, que a gente já sabe que a esquerda trabalhou aí, de simplesmente se autodefender. A gente tem o direito... eu fico ouvindo esse discurso de que quem reage morre porque tem uma estatística... Quem reage morre porra nenhuma. A minha casa, quando eu morava ali perto do Duque de Caxias, foi invadida por 4 neguinhos, tá entendendo? 4 fulano armados, e se eu não tivesse armado, eu estava morto essa hora. Eu tinha ganho um revólver de presente, depois o revólver até enferrujou, joguei fora. Isso aí faz mais de 12 anos também. Se eu não tivesse armado, eu estava morto, entendeu? Quer dizer, como é que é isso? Daí depois avisei a polícia levou 1h30 para chegar lá. Quer dizer, quando a polícia chegou, os ladrões já estavam em Mato Grosso.
E segundo, como é que é isso? Quem reage, registra, porque sabe também que não vale a pena, né? Ele vai registrar para quê? O cara acaba tendo também o nome certinho de quem reagiu e isso pode até gerar uma vingança. Então, você arruma dor de cabeça desgraçada. Quer dizer, eles não, eles logo estão na rua. Agora se você reage, está ferrado. Eles não tem nada para perder. Liguei porque eu acho que nós brasileiros temos direito, isso é um direito que foi tirado da gente, de reagir e de até morrer reagindo. O direito ilegítimo, inclusive de morrer, mas sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Quer dizer, tem não só o direito, mas tem o dever. Porque os outros sujeitos têm família, por exemplo, eu estava lá, estava eu, minha mulher e 2 crianças pequenas. Eu vou fazer o quê? Vou enfrentar 4 sujeitos a tapa? Tá pensando que eu sou o quê? O Mike Tyson? Não vai dar, pô. Então, se não tivesse armado, estava morto. Com certeza. Então é isso aí, Carlos. Hoje é extremamente burocrático, extremamente caro que você... Leva meses para você obter uma licença. Leva meses. Agora aqui não, você vai na esquina, compra um revólver, volta com o revólver para casa. O sujeito ainda diz, o senhor não pode ter uma arma. Por que não pode? O senhor não pode, porque precisa ter uma licença de caça. Onde tira a licença de caça? Aqui mesmo. Daí o sujeito tira a sua licença de caça na mesma hora e te vende o revólver, você volta com o revólver no pacote para casa. É uma maravilha. Vamos tentar chegar a nado, que acho que vai ser a única saída. Então é isso aí, Carlos. Tem mais gente na fila aí. Vamos passar para outra pergunta. Obrigado. Alô? 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 Parece que pifou a ligação aí. Alô? Alô, professor? Sim. Aqui é Frederico, de São Paulo, tudo bem? Frederico, tudo bem? Eu assisti o lançamento dos seus 2 livros, Realizações, e o senhor falou lá sobre as 4 fases de estudo, que envolve lá o copista, o compilador, o expositor e o autor. Isso. Aí eu gostaria de saber se o senhor poderia detalhar mais o que envolve essas atividades. Olha, aqui o assunto é comprido, precisaria várias aulas para isso, mostrar como é que funciona. Mas, vamos dizer, a fase do copista é a fase de você simplesmente aprender a escrever e aprender a copiar corretamente um texto e tomar corretamente um ditado sem meter lá erro de português. Isso aí já é um desafio que está acima da capacidade de quase todos os professores universitários e jornalistas no Brasil. Os caras não conseguem escrever 3 linhas sem cometer 4 erros. É uma coisa horrorosa. A começar pelo seu Emir Sader, esses signatários do Quartinho de Moraes, então que você lê aquilo, vamos dizer, é um museu de horrores da língua portuguesa. Então os caras não sabem nem isso. Né? Como é que poderiam, vamos dizer, passar, vamos dizer, para a fase seguinte? A fase seguinte seria o pesquisador ou compilador, quer dizer, o sujeito que é capaz de juntar informações sobre um determinado assunto e ordená-las. Eles não são capazes de fazer isso. Só não têm essa capacidade. Né? Então, eu, por exemplo, eu não abro a boca sobre nenhum assunto sem ter me documentado e sem ter, vamos dizer, pelo menos 100 vezes mais informações do que eu estou dando. É por isso que esse pessoal sempre se dá mal comigo, porque eu falo uma coisa, reclamo, daí eu falo outra, depois tem outra. Quer dizer, eu sempre tenho um monte de coisa, eu estou informado, eu só abro a boca sobre o assunto que eu estou informado. Se eu não estou informado, eu digo, não sei, que é a frase que eles não conseguem dizer. Né? Parece que essas 2 palavrinhas, não sei, dói tanto que eles não são capazes de dizer. Quer dizer, o cara não sabe, mas continua falando, continua abrindo a boca, né? Então, essa segunda fase, que é o compilador, é o indivíduo que sabe se informar, que sabe pesquisar. Esses caras não têm a menor ideia do que seja isto. A prova disso é aquele famoso dicionário crítico do pensamento da direita, que foi feito pelo Sr. Emir Sader e outros 90 picaretas, né? Que a totalidade dos autores direitistas e conservadores importantes está ausente. Eles fazem uma enciclopédia do pensamento de direita, não tem pensamento de direito nenhum. É uma coisa, como é que fazem? Eles não sabem que esses autores existem. Eles nunca ouviram falar de Russell Kirk, eles nunca ouviram falar de Irving Kristol, eles nunca ouviram falar do Roger Scruton, eles não sabem nada. É que nem o filme do Johnny English, né? O cartaz do Johnny English. Ele não sabe o que é o perigo, ele não sabe o que é o medo, ele não sabe o que é nada. Esses caras estão assim. Então, na primeira fase já não passa pelo erro de português, na segunda não passa porque não sabe se informar. Quando chega a terceiro é um expositor. Expositor é o sujeito que sabe expor o pensamento de um terceiro com ordem e clareza e fidelidade. Esses caras não sabem fazer isso. Tanto não sabem, eles inventam qualquer coisa. Tá entendendo? Não, por exemplo, vamos ver o que eles fazem com o meu pensamento. E qual deles teve a preocupação de ler os meus escritos, né, resumi-los, ordená-los, e dizer, olha, o pensamento do Sr. Olavo de Carvalho é este, assim, assim, assim. Eles não são capazes de fazer isso, eles inventam qualquer merda e atribuem a mim. Então, esse é um bando de picareta. A universidade no Brasil é crime organizado, porra.
Eu acho que todas tinham que ser fechadas, aqueles caras tinham que ser mandados cortar cana que nem em Cuba, ou varrer rua, você está entendendo? Ou limpar privada, se é capaz de limpar privada. Eu duvido que esses caras sejam capazes de limpar uma privada. Tá certo? Eles não sabem, quando vão à privada, não sabem nem se é eles que cagam na privada, a privada caga neles. Eles não são capazes de distinguir nem isso. Quer dizer, o pessoal é muito ruim, é uma empulhação terrível. Né? Então, agora, por exemplo, eu recebi uma carta aqui, Gustavo Machado, dizendo, em uma aula sobre a formação da sociedade brasileira, a professora Henriette Cabral, mestrada em economia pela Universidade Federal de Sergipe, declarou que a lógica do capitalismo é perversa, pois necessita de um grande número de desempregos para colocar o trabalhador de acordo com as condições oferecidas pelo empregador. Então, mas que coisa mais absurda! Essa coisa mais estúpida, porque, vamos dizer, o primeiro raciocínio do Marx, quer dizer, o capitalismo ia restringir a expansão do mercado consumidor. Aconteceu, é claro que aconteceu exatamente o contrário. Agora, se você mantém todo mundo no desemprego, você não tem consumidor, caralho. Puta merda! Quer dizer, como é que o capitalista vai querer que todo mundo fique desempregado? Essa mulher tem merda na cabeça, você está entendendo? Agora, no socialismo, você pode manter todo mundo no desemprego. Na China, até hoje, para cada chinês empregado, tem 40 na fila. Você está entendendo? Agora, outra coisa, quando o sujeito fica desempregado aqui nos Estados Unidos ou na Inglaterra, o que acontece? Ficar desempregado significa o seguinte, que você fica em casa coçando o saco, gastando o dinheiro do Social Security. E você vive muito bem com aquele dinheiro. Tá? Aqui tem uma cidade aqui chamada Petersburg, está cheio de cara que está no Social Security. Você passa lá, estão tudo assim na varanda de casa, lendo jornal, sabe, com chinelão, né? Gordo pra caramba, né? A barriga cheia de batatinha frita do McDonald's, lendo o jornal. Tá certo? Né? E curtindo os horrores do capitalismo. Agora, quando é desemprego na China ou na Rússia, o sujeito morre de fome. Você está entendendo? Agora, como é que a mulher não sabe disso? Não sabe porque não estudou. Você está entendendo? Não sabe porque não estudou. Isso aí lembra aquele negócio do Sum. O cara estava correndo na rua, a polícia prendeu. Polícia, polícia! Ele disse, polícia, bem feito. Se tivesse estudado, seria médico, seria advogado. Não estudou, vai ser polícia. Esse cara não pode ser nem polícia, tá entendendo? Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade do aliás, ele estava errado, porque no Brasil, assim, não estudou, vai ser professor universitário. Eu faço direito na USP, né? Inclusive, eu presenciei a palestra, o debate do senhor com o professor Alaor, que achei... Você vê que aquilo é uma besta quadrada, é um semi-analfabeto. Como é que punha aquele jumento para discutir comigo, porra? Foi maravilhoso, o senhor derrotou. O pessoal depois ainda reclama que eu bato em criança. Eu digo, mas só tem criança? É tudo QI 12, porra. Não, é que há 2 semanas aconteceu um fato muito grave lá. O MST, uma tal de Educafro, a UNE e outros movimentos invadiram a faculdade, fecharam a faculdade e não deixavam os alunos sair. Dizendo que estavam fazendo uma manifestação em prol de cota universitária, entre outros objetivos. Simplesmente o povo trabalhando para pagar imposto, tá certo? Para sustentar essas entidades, e esses merdinhos acham que a coisa é deles, que eles podem fazer o que quiser, entra lá e transforma aquilo num bordel. Né? Com apoio do centro acadêmico. Eles ocupam essas coisas, olha. A última vez que eu vi pessoalmente uma coisa dessa foi a ocupação da Faculdade de Arquitetura em São Paulo. Fecharam a Faculdade de Arquitetura, transformaram aquilo num puteiro. Você não podia abrir uma sala e só tinha suruba. Era isso que eles ficavam fazendo lá dentro, tá entendendo? Daí chegou a polícia muito amavelmente, mas amavelmente sem encostar em ninguém, carregou cada um, disse, olha, se vocês sentem no chão e nós vamos removê-los. Então, gentilmente, pegava aqueles garotos no colo e botava para a rua. Quando devia ter enchidas de porrada, que era o que eles mereciam, porra. Né? E daí, no dia seguinte, os caras saíram reclamando, violência policial. Violência policial conseguiu encarregá-los para fora. Para que eles usassem o prédio público como se fosse, né, o bordel particular deles. Esse pessoal tinha que estar na cadeia, esse pessoal horroroso, são fascistas, são nazistas, tá entendeu? Eles acham que eles mandam, fazem, acontece, eles não aceitam lei acima deles, tá entendeu? Justo. Não, e aí com o apoio do centro acadêmico, que é o Fórum de Esquerda. Que tem o centro acadêmico, apoio até da reitoria, às vezes o reitor tão ruim quanto eles, o reitor tão analfabeto, tão nazista quanto eles, tá entendendo? É isso que os caras fazem.
Só que os alunos destituíram agora a presidência do centro acadêmico. Ficaram indignados. Mas é impressionante ver como as pessoas não têm consciência de que esses movimentos sociais são, em grande parte, ligados a esses partidos e movimentos criminosos. O movimento social é roubalheira, é picaretagem, é comer dinheiro público. Esse pessoal está bilionário com o dinheiro do governo, meu Deus do céu. Dinheiro que sai do bolso do povo, que sai da população que trabalha para alimentar esses vagabundos da CUT e do MST. Isso é uma vergonha, porra. Eu tenho até aqui uma notícia que daqui a pouco eu vou chegar lá, né, que diz a quantidade de dinheiro que está indo. Olha aqui, ONG sindicais já receberam 42 milhões, tá, né? Governo Federal, a estatal Petrobras e o Sebrae destinaram para 41 milhões para organizações não governamentais ligadas a duas centrais sindicais que apoiam o governo. Quer dizer, isso aí é compra de apoio, meu Deus do céu. Né? Agora, isso tudo não é dinheiro do seu Lula. Por que não dá o dinheiro do Lulinha? Pega lá, o Lulinha pelas contas, parece que ele tem, né? Já está chegando a 1 bilhão, tinha 900 e poucos milhões na fortuna pessoal dele, sem contar as empresas, a coisa toda. Ô, seu Lula, pega o dinheiro do Lulinha e dá para o povão. Vai lá dar para o Bolsa Escola. Pega o dinheiro dos seus irmãozinhos, tá certo? Pega o dinheiro dessa curriola que te apoia, que é tudo milionário, e dá para eles. Não o dinheiro do povo que trabalha. Esse dinheiro não é seu, o dinheiro não é deles. É uma coisa assim, de um cinismo, tá entendendo? Que não dá para você conversar seriamente. Debate de ideias, não tem debate de ideia com ladrão, não tem debate de ideia com assassino, tá entendendo? Esses caras precisam da lei em cima deles, tá entendendo? Aplicar a lei neles. Né? Agora, eu não acredito que vão fazer isso não, porque agora, por exemplo, né, aceitaram a acusação contra os 40 ladrões, né, faltando o Alibaba. Né? Mas, olha, o processo vai levar 5 anos. Em 5 anos eles já viraram a situação de tal maneira que não vai acontecer nada para eles. Ah, com certeza. Né? Isso, quer dizer, isso aí foi mais para mostrar serviço, né? Estão enganando o povo. Né? Agora, o que eles querem fazer? Lewandowski falou que contra essa bandidagem eles não querem nada, eles querem regular a mídia. Diz aqui o Zé Dirceu, né? Né? Ex-ministro se refere ao vazamento de pareceres do membro do STF e diz aqui, não, nós precisamos regular a mídia. Tá? Se regular é o Zé Dirceu, porra! Você está entendendo? Então, por exemplo, por que não regula o conteúdo dos artigos do Zé Dirceu? Tá certo? Proíbe o Zé Dirceu de dizer besteira, ele não vai dizer mais nada. Tá certo? Olha, certo? Porque não só sai besteira, então se proibir besteira não tem mais o que ele dizer. Ele quer que regule, é sempre o regulamento dos outros, sempre regular os outros, não eles mesmos. Né? Quer dizer, os caras eles têm mesmo uma mentalidade gnóstica de que eles estão acima da lei, acima do bem e do mal, de que eles são a distinção entre o bem e o mal. Tá certo? Eles não aceitam limites para eles, mas eles querem pôr limite para o resto da humanidade toda. Esse pessoal é criminoso, por mentalidade sociopática. Não se pode confiar em nada do que sai desses caras. Eles são, se você pegar o pior, o mais desonesto capitalista, o capitalista mais ladrão, ele é São Francisco de Assis comparado com essa gente, porque o capitalista, pelo menos alguma riqueza, ele tem que produzir. Esses caras não produzem nada, só consomem, só roubam. Né? Então, ó, Frederico, tem mais gente na fila aí. Beleza, obrigado aí, professor. Abraço. Até a próxima, um abração. Tchau. Agora aqui, Congresso aprova a resolução sobre política internacional do PT. Olha, é importante. Os delegados do terceiro Congresso do PT aprovaram por unanimidade a resolução da Secretaria de Relações Internacionais do PT sobre a política internacional do partido. Entre essas prioridades, o Congresso apontou algumas fundamentais, como, por exemplo, realização do 14º e 15º Encontros do Foro de São Paulo em Montevidéu, no ano que vem, e na Cidade do México, em 2009. Atenção aqui, ó, aqui, o seu Otávio Frias, o pessoal do Estadão, o pessoal do Globo, avisa aí o seu pauteiro que durante 16 anos eles não ficaram sabendo dos encontros do Foro de São Paulo, coitadinhos, são tão inocentes. Estou avisando desde já, né? Manda um repórter lá, porra. Tá entendendo? Porque vocês vêm se gabando de jornalismo investigativo. Ah, nós investigamos, nós descobrimos tudo. E tem aqui o Foro de São Paulo, que está há 17 anos fazendo congresso, onde reúne estadistas e narcotraficantes, né? É a maior organização política que já existiu na história da América Latina, tá certo? E vocês fazem de conta que aquilo não existe. Se não fosse eu para berrar ano após ano, olha, existe o Foro de São Paulo, é a coordenação estratégica, etc, etc, ia vigorar o quê? A opinião dos seus Luiz Felipe de Alencastro, Kenneth Maxwell e outros que dizem que não existia, que foi eu que inventei. Até quando o lugar desses dois vagabundos é na cadeia, tá? Vocês estão enganando o povo, vocês sabem perfeitamente que existe, vocês estão ocultando propositadamente.
Agora, se disseram por ignorância, então você não merece ir para a cadeia, mas merece perder seus empregos universitários. Porque como não saber? Como é possível uma coisa que tem tanto documento, documentos que são públicos, eles são publicados discretamente, mas são publicados, estavam no site do próprio Foro de São Paulo. Como é que você pode ignorar uma coisa dessa e ainda dizer que é professor de história? A base da história é a documentação, são as fontes primárias, vocês não sabem, tá certo? Se o cara não sabe isso, não pode ser historiador. Então fica avisado aqui, 2 congressos do Foro de São Paulo. Agora, depois que o negócio vazou, que não dava mais para esconder, passou-se para o plano B. O plano B foi aquele que o seu Giancarlo Summa, que era assessor de relações internacionais do PT, que fez lá um comunicado, né, dizendo que, não, o Foro de São Paulo de fato existe, mas é apenas um clube de debates, é uma coisinha inocente, a gente vai lá só para tomar um whisky, bater um papinho, tá entendendo? Ora, porra, agora, na propaganda do 3º Congresso do PT, o PT assume que o Foro de São Paulo é, literalmente, com estas palavras, espaço de coordenação estratégica da esquerda na América Latina. Como nesse espaço de coordenação estratégica estão lá entidades criminosas como o MIR, a FARC, etc., que matam brasileiros e sequestram brasileiros, então o PT está confessando, existe uma coordenação estratégica comum entre os partidos esquerdistas legais e essa organização criminosa. Isso é o suficiente para que esses partidos sejam considerados automaticamente criminosos. Porque se tem uma coordenação estratégica comum com o banditismo, então você é cúmplice do banditismo, evidentemente. Tá certo? Agora, isso foi durante 17 anos, foi escondido. Né? Agora, outra coisa, aqui no... Bom, vamos mudar de assunto aqui. Tem alguém na linha? Vamos lá. Alô? Alô? Quem é? Oi, aqui é o Maurício, do Rio de Janeiro. Maurício, tudo bem? Oi, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Faça uma, porque o nosso tempo aqui é curto. Tá, tudo bem. Eu queria saber até que ponto que vale para uma pessoa que ainda está se formando, que não tem profissão, de lutar pelo Brasil e trabalhar aqui. Ou se é melhor ir trabalhar em um país mais desenvolvido e menos socialista. Olha, te dou um conselho, saia correndo. Tá certo? Hoje em dia, ser brasileiro é uma coisa que ninguém deveria fazer. Se isso lhe aconteceu, você não vai ter perspectiva aí, meu filho. Você vai para outro lugar. Quer dizer, inclusive, eu acho que o tempo até de reagir, de tentar quebrar esse esquema de poder, eu acho que já passou. Então, o meu conselho para quem é jovem é busque uma saída de outro lugar. Ou então, se encha de coragem e trate de lutar para derrubar esses caras daí. Porque o que eles prometem para a sua geração é o futuro que teve a juventude em Cuba, que tem na Coreia do Norte, que tem no Vietnã. É o que eles vão fazer. Por enquanto ainda não está assim, por quê? Porque teve a política econômica do FHC, do Pedro Malança, que todo mundo amaldiçoava. O que eles fizeram? Mantiveram a política do Pedro Malança. Resultado, a economia brasileira até que não está mal. Você está entendendo? Graças ao quê? Ao seu Pedro Malan e ao governo Fernando Henrique. Cá entre nós, eu não sou apreciador do Fernando Henrique, não. Eu acho um bom picareta também. Tá? Mas o fato é que a política econômica dele é boa, pelo menos botou em ordem, começou a pagar as dívidas e tal. Então a situação econômica do Brasil não é ruim hoje. Não é ruim hoje por quê? Porque eles estão se prevalecendo do equilíbrio capitalista para pegar o dinheiro e construir o poder socialista. A hora que esse poder socialista meter a mão na economia, meu filho, aí haverá choro e ranger de dentes. Tá certo? Aí vai ser Cuba, vai ser o Vietnã, tá certo? Vocês vão comer rato, se tiver rato para todo mundo. Tá certo? Então, antes que isso aconteça, dê no pé. Porque agora a economia não está tudo, mas a economia é a única coisa que funciona. Por quê? Porque foi a única coisa no qual os caras não estão seguindo a receita socialista. Eles já aplicaram isso na educação, que foi devastada, acabou. Cultura superior, acabou. Tá certo? O negócio de direitos humanos, eles estão acabando com um por um. Tá certo? Um por um. Assim, quietinho, eles vão suprimindo um por um. E agora vai vir a tal da regulação da mídia. Tá certo? Então, a hora que eles tiverem o poder total, fala, bom, então agora a economia também é nossa. Agora nós vamos meter a mão e pegar tudo para nós. Pronto, daí acabou. Então, meu filho, o que você pode fazer? Ou lute ou dê no pé. Agora, ficar encebando aqui não pode. Essa é a minha sugestão. Você não é obrigado a segui-la, é claro. Muito obrigado. Né? Se você tiver uma terceira ideia, tá bom? Então, até a próxima. Obrigado. Vamos passar para dentro aí. Peraí. Tem aqui uma carta interessante, porque
Mudando um pouquinho de assunto, aqui é o Valério Brusamolin, que me escreve de Brasília, dizendo que ele leu várias textos do Mário Ferreira, percebeu que existe uma sincronia com o meu pensamento. A sincronia não é tão perfeita assim, tem alguns pontos que eu divirjo do Mário, mas sempre reconheci a grandeza dele como filósofo. Quer dizer, no entanto, li numa monografia, escrita pelas filhas do Mário, Nádia e Yolanda, que Mário, originalmente refratário a Nietzsche, mudou de opinião após ler o mesmo, tanto que traduziu várias obras de Nietzsche. Bom, é o seguinte, o Mário fez isso na primeira fase do trabalho dele. Na primeira fase, o Mário era uma espécie de filósofo literário, era um ensaísta, talentosíssimo, é claro, talvez o mais talentoso do Brasil, mas ele ainda não tinha entrado na filosofia de cabeça mesmo, como fez depois. E foi que ele começou, então, esta segunda fase aos 40 e poucos anos. Teve uma espécie de estalo, tá entendendo? Então ele largou aquele tipo de especulação mais literária, ensaística, e entrou na filosofia com tudo, tá certo? E nesse período, vamos dizer, a influência do Nietzsche nele, nesse segundo período, é nula, é zero, tá certo? Quer dizer, o Nietzsche vira uma vírgula no meio de um discurso, tá certo? E eu não sei se o Mário, no fim da vida, ainda subscreveria aquelas coisas que ele escreveu sobre Nietzsche no livro O Homem que Nasceu Póstumo, que, aliás, é um belíssimo livro, tá certo? Ele desfaz alguns mitos e lendas, interpretações erradas a respeito de Nietzsche, tá certo? Mas eu não acredito, perto, vamos dizer, da influência que teve ali Aristóteles, sobretudo Platão e toda a corrente pitagórica em cima do Mário, quer dizer, perto disso a influência de Nietzsche some, né? Então é isso aí. Vamos lá, tem alguém na linha aí? Não, muito bem. Então aqui também tem que agradecer que o Ronaldo Pereira Lima, que me mandou aqui um artigo para o Mídia Sem Máscara, ele já publicou um no Mídia Sem Máscara, manda outro aqui chamado Os Demônios. Não vou poder ler porque é meio comprido, mas como sempre está muito bem escrito e vou encaminhar aqui ao Mídia Sem Máscara. Muito obrigado, Ronaldo. Agora, aqui, veja, saiu na Folha. É incrível que de vez em quando sai na Folha alguma coisa sobre o que realmente acontece nos Estados Unidos, mas é muito periférico, né? Muito superficial. Então aqui diz, síndrome da China chega à corrida eleitoral nos Estados Unidos. Diz, a Hillary prometeu embargo se a China não melhorar a qualidade dos seus produtos. Bom, acontece o seguinte, né? Uma década e meia atrás, naquele entusiasmo, aquele furor triunfalista, né, liberal, que dizia, não, agora acabou o comunismo, nós é que somos dono do pedaço, etc, etc. Apareceu uma teoria idiota de que a liberdade econômica traria consigo a liberdade política. Então bastava fazer uma abertura de mercado na China e daqui a pouco a ditadura acabava. E seria tudo uma maravilha. Seria uma verdadeira democracia anglo-saxônica, né? Claro que teve gente, pensadores conservadores sérios, avisaram, vocês estão loucos, não vai acontecer nada disso, vai acontecer exatamente o contrário e ainda vai prejudicar a nossa economia. Batata, dito e feito. O que aconteceu? Os caras estão desmantelando a indústria americana para comprar só produto chinês. Por quê? O produto chinês é barato porque a mão de obra lá é ridícula. Quer dizer, o operário chinês ganha 30, 40 dólares por mês. Tá certo? Ainda, trabalha descalço, não tem assistência médica. Aliás, tem assistência médica paga. Você lá para arrancar um dente, tá certo? O Estado arranca o seu dente e depois cobra, tira do seu salário. Não tem assistência médica gratuita, coisíssima nenhuma. Tá certo? Mas aqueles empregos miseráveis são às vezes a diferença entre a vida e a morte. Então o coitado do chinês fica ali na fila para pegar um emprego desgraçado desse. Tá certo? Onde lhe paga uma miséria, o cara trabalha 15 horas por dia, tá certo? E se encher o saco, vai pra cana, tá certo? Então, graças a isso, os produtos chineses são baratíssimos, tá certo? Então apareceram essas firmas como Walmart e tal, e tiraram proveito disso. Compra tudo na China e vende aqui a preço de banana. É verdade, você vai no Walmart, tudo é mais barato. Só que o preço disso, o custo disso para os Estados Unidos é monstruoso. Primeiro, a destruição da indústria. E segundo, o rebaixamento da qualidade dos produtos, porque tudo que é chinês é mal feito. O chinês copia a coisa, ele copia só a aparência da coisa. Então, faz um produto que, olhando de fora, parece o outro, mas que quando você vai ver, não se aguenta, né? E aqui está todo mundo com o saco cheio disso, né? Então tem muita gente aqui propondo boicote aos produtos chineses. Fala, bom, mas fica até difícil, porque só tem produto chinês, você vai boicotar aqui tudo, você não vai... Né? Quer dizer, outro dia até comprei uma cera, né, para lustrar caneta, essa coisa toda, e eu quase caí de costa, porque eu vi que era feito na Inglaterra. Falei, porra, a cera não é chinesa? Essa é a primeira coisa não chinesa que eu comprei desde que eu cheguei aqui. Então aqui você não sabe se está nos Estados Unidos ou na China. Então, resultado, a ditadura chinesa continua lá,
tá certo? A abertura do mercado não adiantou nada, tá certo? Por quê? Porque o socialismo não é um sistema econômico. Quando é que os caras vão entender isso, porra? O socialismo como proposta econômica não existe, ele é uma balela, tá certo? Então o socialismo é um sistema de poder, o qual pode ser implantado em cima de uma economia socialista ou em cima de uma economia capitalista, tá certo? Que, aliás, socialista não existe, a socialista é só uma maquiagem. Você faz uma aparência de economia socialista, mas a economia de mercado continua embaixo. Por quê? Porque sem ela não dá para existir. Tá certo? Então, como dizia Ludwig von Mises, ele dizia que a economia socialista será sempre apenas uma maquiagem, apenas uma aparência. Tá certo? Então, vamos dizer, a economia de mercado lá na China, o esquema de poder comunista continua intacto. Os ditadores estão cada vez mais poderosos, tá certo? E estão se armando. Eu uso esse dinheiro todo que estão ganhando os americanos, eles usam para comprar bomba atômica para jogar nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo estão fazendo um mal desgraçado para a indústria americana. Fala, bom, então, todos aqueles triunfalistas, né, os Clintons que prometiam que a economia de mercado traria a liberdade política para os chineses, né, já provaram que estavam errados. Aliás, eles sabiam que estava errado. Quando o sujeito faz uma previsão muito idiota e ela dá errado, tá certo? Em geral, está com treta. Está com treta. O Clinton, ele foi eleito com dinheiro de propaganda de estatais chinesas. Na última semana de governo, o que ele fez? Ele botou na rua todos os espiões chineses que estavam fazendo espionagem no laboratório atômico de Los Alamos. O cara era um office boy da China, tá entendendo? O Clinton sempre trabalha para quem paga mais. Então o chinês pagou bem, ele fez o serviço para o chinês. É um cara que também tinha que estar na cadeia, né? Agora está aí a mulher dele querendo fazer mais um pouco. Agora, como todo mundo está falando em boicotar produtos chineses, o que ela fez? Ela teve que aderir à conversa também. Ela não é, como dizer, louca assim, pero não tonta. Ela não vai sair, né, indo contra a onda nacional de revolta contra os produtos chineses. Então ela tem que aderir também. O Barack Obama também. E todos os candidatos vão dizer a mesma coisa. Se eu for eleito, boicotarei os produtos chineses. Então, quer saber? Boicotará coisíssima nenhuma. Isso é toda conversa mole. Você chega o chinês, mete uma propina no bolso do cara, ele faz o que ele quiser. Muito bem. Agora, o gozado é o seguinte, aqui tem o novo ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, Carlos Alberto Direito, né, que foi lá esse primeiro, porque diz que ele é católico. Sabe que ser católico é uma vergonha, um perigo, não pode ser, né? Então ele disse o seguinte, ele disse, a minha fé jamais interferiu nos meus julgamentos. Ora, meu Deus do céu! Quando você bota lá um comunista, que nem é seu Eros Grau, alguém pergunta para ele, a sua convicção marxista interfere nos julgamentos? Ele dirá, sim, os meus julgamentos são marxistas, são baseados no marxismo. Agora, baseado na religião cristã não pode. O que é isso? Quer dizer que 2 pesos e 2 medidas é essa. Então é obrigatório ser marxista, é obrigatório ser comunista. Mas no fundo, a mensagem é essa. E acontece que esse seu Carlos Alberto Direito está, o quê? Reforçando a mensagem sutil com os outros partidos. Já vai avisa, não se preocupe porque eu sou católico, mas na hora de julgar eu não sou católico. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o mundo das leis está acima da moral cristã? Quer dizer, ele não interpreta as leis de acordo com a moral cristã tem que se submeter às leis brasileiras, leis que mudam toda semana, leis feitas por gente como o seu Nelson Jobim? Ao contrário, seu direito ou seu torto, você tem obrigação de julgar de acordo com a moral cristã. Essa é a sua primeira obrigação. Agora, se você só é cristão na hora de ir à missa, na hora de você julgar, você esquece disso, você vai julgar de acordo com a moral do PT. Ora, porra. Falar nisso aí, aqui o William Singh, né, me avisa, após muitos anos assistindo a missa tridentina escondido em casa ou na capela militar, agora os tradicionalistas poderão assistir na bela igreja da Ordem, uma das igrejas mais lindas da cidade, todos os domingos às 10 horas, com o coral de canto gregoriano da maestrina Maria Madalena Wagner. Isso é muito bom, quer dizer, isso é uma das coisas boas que esse Papa está fazendo, trazer de volta os tradicionalistas, que, aqui em Curitiba, foi uma das coisas boas que esse Papa fez, que é chamar de volta os tradicionalistas, que na verdade não existe tradicionalista, existe católico, esses caras eram católicos, os outros não eram, porra. Tá. Então, por ser católico, por permanecer fiéis à igreja de 2000 anos, eles foram perseguidos, foram escorraçados, 2 bispos deles foram excomungados, enquanto esse pessoal de teologia da libertação, o que fazia? O próprio Ratzinger, né? Para os tradicionalistas, era excomunhão. Agora, por exemplo, Leonardo Boff e Frei Beto, etc., eles chamavam lá, passavam um pito, diziam, não, meu filho, não faça mais isso, fique quietinho durante 2 meses, depois você volta.
sempre passaram a mão na cabeça desses vagabundos. Agora parece que, né, depois de eleito o Papa, o ex-cardeal Ratzinger acordou para a besteira que ele mesmo fez, está tentando consertar e trazer o pessoal fiel de volta. Muito bem. Aqui teve um caso também, aqui tem o Jandir Passos, sou físico e oficial do Exército Brasileiro, e me pergunta, a ação da esquerda nas Forças Armadas está se intensificando? Já estão cooptando militares como fizeram em 64? Não é como fizeram em 64, Jandir, é muito pior. Eles conseguiram, por exemplo, transformar a Escola Superior de Guerra numa caixa de ressonância da propaganda revolucionária latino-americana. Tá certo? Se você pega a própria revista da ESG, tem lá gente fazendo análise que é assim, que é vamos dizer, a palavra do Hugo Chávez copiada, tá entendendo? E aí se você espreme, os caras dizem, não, nós não somos comunistas, nós somos apenas nacionalistas. Ser comunista ou não ser comunista, subjetivamente, é besteira sua, ilusão sua. As ideias só têm importância na cabeça de pessoas que têm ideias. Vocês não têm ideias, vocês são apenas caixa de ressonância. Então não importa o que você pensa, importa o que você faz. Então, esse pessoal pode não ser comunista subjetivamente, mas objetivamente é assim. Muito bem, e com isso terminamos aqui, acabou o nosso prazo. Né? Então, muito obrigado a todos e até a semana que vem.